de outra. Isto é um impresso de 2015. Temos também, e aqui é algo completamente disseminado, não é? Que é nos hospitais, consultas de maternidade e outras, onde se pergunta a raça, não é? Branca, negra, outra. Não é? E aqui, por acaso, no início, quando comecei a envolver-me mais nesta discussão, e algumas pessoas souberam que eu estava envolvida, havia quem me enviasse, até pessoas que estavam ligadas ao SOS, e outras amigas e amigos que tiravam fotografias e enviavam, não é? Deste tipo de impresso. Não é? E, portanto, isto está bastante disseminado. Depois, o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana faz um estudo em 2013-14, onde faz uma recolha de dados sobre a comunidade cigana em Portugal e as questões da habitação. E aqui são as autarquias que dão. Portanto, as pessoas não deram autorização para que os seus dados fossem utilizados, nem foram as próprias pessoas a se categorizar, não é? Que é uma das regras da recolha de dados étnico-raciais, na atualidade. O Observatório das Comunidades Ciganas, que também está dentro do ACM, tem ele próprio também um estudo sobre pessoas ciganas, não é? E aqui também há uma identificação. E poderia continuar com mais exemplos. Aquilo que quero, no fundo, transmitir, que é o Entre Culturas, que também está ligado ao ACM, que fez uma recolha de dados onde tinha esta curiosa categorização, grupo cultural, grupo étnico-cultural, portanto, Cabo Verde, Guiné, São Tomé, Angola, Moçambique, cigano. Não é? Temos um conjunto de categorias que remetem para a identidade ou pertença nacional, origem nacional, e a população cigana é colocada de fora, não é, do tecido nacional, não é? É como se fizesse parte de outro país. Um estudo recente do Ministério da Educação, onde faz um trabalho sobre as comunidades ciganas e as desigualdades na escola. E aquilo que queria mostrar-vos com estes exemplos é que, quer no passado, quer hoje, a recolha de dados étnico-raciais em Portugal não é nada, alguma coisa inédita ou inusitada ou excêntrica, é uma prática sistemática das nossas instituições. A grande questão é, essa recolha de dados, não há um controle sobre essa recolha de dados, estes dados vão para onde servem, para quê, são armazenados, aonde são usados como, nem está garantido que eles sejam utilizados para o combate às desigualdades étnico-raciais, que para mim é das poucas formas que eu concebo da existência deste tipo de recolha. Tem que ser para políticas de combate ao racismo e desigualdades étnico-raciais. Portanto, até, como podem ver, temos recolha, não temos políticas de combate ao racismo, nem temos mesmo o reconhecimento do racismo como uma questão estrutural da sociedade portuguesa. Obrigado, apoio técnico. Achas que vai funcionar? Achas? Deixa-me ver. Ok. Queres levar as agendas? Não todas. Ele não gostou dessa ideia. Uma. 30 euros. É muito. Duas. Obrigada. Sim. Isso estava ótimo. Ok. Ficou maior, não é? Certo. Não vamos mexer mais. Obrigada. Ok. Há mais para ver Ali? Em 2016. Tá? Em 2016, Portugal vai defender um relatório na ONU, na Convenção Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, onde apresenta nesse relatório este excerto que diz, no que diz respeito às pessoas de ascendência africana, porque, claro, neste momento já temos a Estratégia Nacional para a Comunidade Cigana, então eles não podiam juntar tudo no mesmo grupo, as minorias, não é? Criaram um capítulo para as comunidades ciganas e outro para os afrodescendentes. No que diz respeito às pessoas de ascendência africana, Portugal tem uma abordagem integrada e holística para combater a discriminação racial, com base na sua convicção profunda, enraizada, de que o fenómeno do racismo é global, não se está a dizer estrutural, está-se a dizer global, que existe em Portugal, como em outros países, não é só aqui. Esse problema requer uma abordagem universal, que não individualize um grupo específico, portanto, não há medidas especiais ou políticas de ação afirmativa para pessoas da ascendência africana. Portanto,
postura colorblind, completa, não é? Não fazemos distinção, e também aquilo que me parece, a forma como eu interpreto esta frase, é que a ideia de abordagem integrada e holística tem muito que ver com a abordagem com base na classe social, não é? É a ideia de que, através do rendimento, seja o RSI, Rendimento Social de Inserção, seja bolsas de ação social para a universidade, sejam outras formas de apoio com base no nível de rendimentos, indiretamente chegamos à questão racial. Não é? Portanto, aqui a questão da classe a colocar-se de forma muito evidente. Esta posição do governo português vai criar uma grande reação por parte do movimento negro em Portugal, e, enquanto Portugal estava a apresentar esse relatório, vários coletivos do movimento negro e também antirracista juntam-se para escrever uma carta aberta e enviam, nessa altura, para a ONU, dizendo reivindicando que estão completamente contra esta posição de Portugal, e enunciando várias frentes onde existem problemas ao nível do racismo institucional, e recomendando que houvesse recolha de dados étnico-raciais e medidas de ação afirmativa. E esse é o momento em que realmente há uma mudança em Portugal neste debate. Já existiam vários relatórios internacionais que recomendavam isto, mas Portugal até àquele momento tinha conseguido mais ou menos refratar essas reivindicações, porque não havia movimento interno explícito, não é, no debate público. Ele já existia, claro, isto é discutido por coletivos, por outros grupos de afrodescendentes, de forma muito mais orgânica, não é, fora do espaço mediático, mas neste momento, em 2016, realmente há uma transformação. A primeira carta aberta, aquela que vos falei, surge em 2016. Por exemplo, há aqui um artigo da Joana Burjão Henriques, em 2012, onde ela vai entrevistar vários académicos portugueses sobre a possibilidade da recolha de dados, e a maioria vai se posicionar contra, não é? E por motivos que já vamos discutir a seguir e que vocês todos imaginam, não é? Entretanto, no final de 2017, quase um ano depois, finalmente o governo português decide tomar uma decisão e criar um grupo de trabalho para refletir sobre a recolha de dados étnico-raciais, ou a possibilidade da recolha de dados étnico-raciais nos censos de 2021, e cria um grupo de trabalho constituído fundamentalmente por académicos, técnicos, pessoas ligadas a instituições, na sua boa parte pessoas brancas, e havia duas pessoas negras, que sou eu própria, e uma Madubá, cineasta neste momento. Vocês estão em direto. Vocês estão em direto, ok. Nós estamos em direto. Comportem-se bem. Obrigada Para a pelo TVI. Para a TVI ou para a TVI? Para a TV Global. Vá, força, bora. Quando esse grupo é constituído com este tipo de composição, obviamente que isso gerou outra vez uma grande insatisfação por parte das comunidades afrodescendentes, e surgiu uma outra carta, que é uma segunda carta no público, que se chamou Recolha de Dados Étnico-Raciais, sim, não é? Mas com quem, como e para quê? E aqui vou sintetizar as questões que se colocavam. Queríamos fazer recolha de dados para fazer um retrato? É que se for para fazer um retrato, nós não queremos. Nós queremos uma recolha de dados que tenha consequências, que seja para fazer política pública. Não precisamos de... Isto é quase uma ideia um bocado positivista, não é? Vamos ver como é que isto está, e depois, conforme os dados se revelarem, nós vamos criar política pública. É claro que é conhecido que existe racismo em Portugal, existem desigualdades étnico-raciais, não é preciso um censo para perceber que isso existe. Precisamos dele para monitorizar, para perceber em que áreas é que está pior, para tornar isso uma questão reconhecida no espaço público, mas não precisamos de esperar que ocorra a recolha em 2021, o que quer dizer que os dados estão cá fora em 2022, 2023, e depois pensar num programa de políticas para isto. Não é? Então, essa era uma questão. Para quê? Como? Não podem fazer isto sem ter as comunidades racializadas envolvidas. Exigimos a presença das comunidades afrodescendentes e ciganas e outras dentro desse grupo de trabalho, que não tinham ocorrido a quem constituiu o grupo de trabalho, que podia ser importante ter membros das comunidades racializadas, o que também é muito revelador do tipo de sensibilidade a esta questão. E também com quem? E aqui é uma questão de fundo
que estamos longe de conseguir dar resposta, que é porque é que estas questões estão ligadas ao Alto Comissariado para as Migrações. Porque é que o Observatório das Comunidades Ciganas está dentro do está dentro do Alto Comissariado para as Migrações? Porque é que as questões do racismo estão dentro do Alto Comissariado para as Migrações? Não é? E não, por exemplo, numa outra instituição, uma comissão para a igualdade, por exemplo. Não é? Esta questão é importante porque uma das questões que tem silenciado o debate sobre o racismo é exatamente a questão das migrações. Não é? Claro que é relevante, não é? O debate e as políticas sobre migração, mas elas têm persistentemente ocultado, não é, os problemas do racismo. É sempre uma questão de estão-se a adaptar, é um problema de documentos, é um problema da língua portuguesa, não é? E isto, com o tempo, não é, toda a gente se encaixa e se integra na sociedade portuguesa, não é? Esta ideia. Uma das questões que tem atravessado esse grupo de trabalho, claro que tem posições muito distintas lá dentro, há pessoas que são contra a recolha de dados dentro deste grupo de trabalho, o que torna bastante difícil trabalhar. Depois daquela carta eles reformularam o grupo de trabalho? Claro, sim, imediatamente, sim. Entraram representantes da comunidade afrodescendente e foi um processo para o próprio movimento também conseguir encontrar uma forma de representação que fosse reconhecida para si, não é? Isso, claro que leva o seu tempo, mas fez esse processo e temos, são 2 representantes e mais 2 suplentes, portanto até se conseguiu mais um lugar do que à partida estariam à espera, e também representação das comunidades ciganas e também representantes das comunidades migrantes, que têm também um lugar, apesar de, efetivamente, a sua presença não ter sido muita ao longo deste tempo, também porque este tempo tem sido muito mais uma reivindicação das comunidades afrodescendentes, portanto, quando isto surge, estava toda a gente preparada para entrar no grupo e de alguma forma participar nesta discussão. Na comunidade cigana, parece-me, mas temos aqui pessoas também da comunidade cigana que poderão dizer melhor do que eu, parece-me que esta não é propriamente uma prioridade na sua agenda neste momento, ou por outras questões não tem sido fácil abordar isto. Então, para que é que recolhemos dados nos censos? Não é? Porque uma das ideias no grupo de trabalho e das pessoas que são contra a recolha nos censos é que poderíamos ter outros métodos de recolha, não é? Outros instrumentos, por exemplo, fazer um inquérito especial, não é? Só sobre a recolha de dados, só sobre o racismo, não é? Uma amostra, por exemplo, de 2 em 2 anos, ou encomendar um estudo a um centro de investigação, ou outra possibilidade. Não é? A grande questão é que a recolha de dados não é só, nem principalmente, a meu ver, para retratar. Não é? Os censos têm um peso simbólico naquilo que é a representação de quem é a população portuguesa, não é? Que outros inquéritos não têm. Têm uma capacidade de influência sobre a formulação de política pública que outros inquéritos não têm. Têm uma capacidade de resistir independente das mudanças partidárias e dos interesses que outros inquéritos não têm. E, portanto, ser no censo é realmente muito, muito, muito importante. Desconstrói o imaginário de um Portugal apenas branco. Não é? A população portuguesa passa a ter que se defrontar com esta forma de caracterizar a população portuguesa, não como os imigrantes ou os nómadas, não é? Os estranhos, não é? Fazem parte do corpo da nação. Desconstrói o imaginário de um Portugal não racista, não é? Que tem muito a ver com o lusotropicalismo. Não, nós até somos porreiros, sempre nos damos bem, gostamos de dançar, mestiçagem e tal. Não é? Isto com o tempo vai lá, não é? Porque a gente mistura-se. E estes censos iriam mostrar coisas que nós sabemos, não é? Por exemplo, eu sei que estou-me a alongar, por exemplo, com a questão só com o dado da nacionalidade, que é um dado muito imperfeito para estas questões, nós sabemos que as pessoas de nacionalidade, os homens de nacionalidade de países africanos de língua oficial portuguesa têm quase 15 vezes mais de probabilidade de estar encarcerado do que alguém com nacionalidade portuguesa. E isto, quer dizer, isto deveria causar muito impacto, não é? Deviam haver políticas públicas sobre isso que não tem acontecido. Contribui também para a centralidade da reparação e igualdade étnico-racial nas políticas públicas, como dizia. Contribui também para
dar centralidade ao debate sobre o Portugal escravocrata e colonialista, não é? Que é qualquer coisa que se vai fazendo em círculos de especialistas, mas que depois desaparece. Contribui também para processos de identificação emancipatórios, não é? Saber-se que ser-se negro, ser cigano é algo que é reconhecido, permite muitos também saírem de um certo armário, não é? Étnico-racial. E, por fim, contribui também para que muitos reconheçam a sua posição de privilégio. E essa é uma questão fundamental em Portugal. Até há pessoas que reconhecem o racismo, não é? Como algo que acontece à população cigana, coitados, não é? Ou à população negra, sofrem de racismo, que parece que não tem que ver, não é, com a população branca. É uma relação de poder, não é? Obviamente. Vou andar muito rápido. Nesse grupo de trabalho olhámos para várias experiências de recolha de censos e uma das possibilidades poderia ser esta. Não é? Por exemplo, que é muito parecido com aquilo que se faz no Estado, parecido com aquilo que se faz nos Estados Unidos e também no Reino Unido, que é esta, para os académicos, estas não são categorias nem conceitos muito rigorosas, são um bocadinho imprecisos, porque misturam a questão étnico-racial com a questão nacional, mas o censo tem não só que dar resposta a essas questões, como também dar resposta à capacidade das pessoas se identificarem e reconhecerem o léxico que está aqui em questão. Portanto, há aqui uma questão, a negrito tem branco, português branco de origem europeia, não é? Negro, português, afrodescendente de origem africana, e aqui esta coisa das barras é para permitir que diferentes segmentos dentro das comunidades possam encontrar formas também de se reconhecer, não é? E depois com as diferentes origens nacionais, cigano, Roma, português cigano, cigano de outra origem, asiático, outro grupo, origem mista. Mas essas Porquê que não há nível de origem Não, foi o que portuguesa? esqueci. Porquê que não há nível de origem portuguesa? Para as pessoas que Estava lá. Pá, coloquem as perguntas no fim do debate, por favor. Sim, Eu pode. consegui andar para trás para mostrar. Não está. O teclado não está a funcionar, não sei. Ora bem, passando para o final, há um artigo que sai, feito pelo professor Rui Pena Pires, que também faz parte deste grupo de trabalho, e que é publicamente contra esta recolha, não é contra a recolha de dados étnico-raciais, é contra a recolha de dados nos censos, e faz um artigo onde sintetiza as suas principais críticas. E acho que é muito importante olharmos para elas são muito úteis para pensarmos os obstáculos que existem a este tipo de recolha. Não é? A ideia de que reforça os fundamentos do racismo, não é? A própria existência de categorias étnico-raciais é ela a própria a base da existência do racismo. Não é? Se eliminassemos as categorias, o racismo desapareceria. Por outro lado, há aqui uma legitimação estatal das categorias raciais e isso é problemático, não é? Porque iria permitir, por exemplo, que grupos, por exemplo, de extrema-direita ou supremacistas brancos pudessem sentir-se mais à vontade e legitimados para usar a categorização racial. E claro que muitos de vocês dirão, mas eles já usam, não é? Não precisa. Depois a questão também da privacidade, não é? Permitir que o Estado chegue cada vez mais a dimensões e esferas íntimas da vida das pessoas, como já se chega quando pergunta pelo sexo, pela idade, se as pessoas têm deficiência e qual a sua religião. Eu ainda me pergunto para que serve a pergunta da religião, acho que todos devíamos nos perguntar, não é? Não é possível combater o racismo salvando a categoria raça, aquela ideia, não é? Se mantivemos as categorias, se eliminássemos as categorias, isso já era um passo. E depois, o facto de não se poder tornar obrigatório, aqui uma questão muito mais técnica da estatística, o facto de não se poder tornar obrigatório iria criar sempre dados que estão distorcidos e, portanto, seriam sempre maus dados. Não é? E, por fim, a perda de vergonha progressiva dos supremacistas brancos. Estas são algumas das razões assim, principais que vão surgindo, ainda há outras, que é a fraturação de Portugal, não é? Porque agora de repente aparecem diferentes categorias étnico-raciais e isso vai criar cisões na sociedade portuguesa em torno disso. Isso só não existe para a população branca, que pode viver sem pensar nisso, não é? A população cigana e a população negra todos os dias sabe
que Portugal está fraturado desse ponto de vista. Obrigada. Obrigada. Agora é o Anderson. Então vamos ao debate? Vamos ao debate, que é melhor. O que é que tu precisa? Depois eu mostro. Uma cadeira? Pessoal, não se esqueçam daquela feira que era José. Força, Anderson. Bom, tá bom. Força. Enfim, boa noite para todos e para todas. Gostaria de agradecer, enfim, não é repetitivo, mas não é necessário. É necessário agradecer ao SOS Racismo pelo aceite, pela parceria em poder dialogar e refletir sobre temas que são tão caros e tão necessários para as nossas sociedades. Ou seja, por mais que nós possamos partir do princípio que cada contexto histórico, cada sociedade possui suas especificidades, não parece que nós não possamos compartilhar experiências. Não é trocar apenas exemplos, mas é compartilhar experiências e reflexões conjuntas naquilo que parece ser uma luta comum de enfrentamento ao racismo. E a recolha de dados dos censos permitem, em vários sentidos, que os movimentos sociais se apropriem ou participem dessa construção de bases estatísticas para convencimento público de que o racismo é fundamentalmente um problema que deve ser resolvido por todos. Então, as políticas de promoção da igualdade racial, as políticas de enfrentamento ao racismo, elas dependem, em grande parte, da participação dos estados, das sociedades, dos movimentos sociais, porque são eles que demandam sempre o combate ao racismo, às desigualdades produzidas pelo racismo, as desigualdades raciais ou étnico-raciais, e que no Brasil tem alguns bons exemplos e conquistas que eu considero, e a minha avaliação é sempre parcial e, portanto, pode ser livremente criticada, talvez alguns dos maiores avanços em políticas públicas em ações afirmativas nos últimos 20 ou 30 anos. E a partir das demandas dos movimentos sociais negros, no final da ditadura militar, mas como demandas históricas, políticas desse movimento. Então a minha fala vai partir no sentido temporal um pouco contrário do da Cristina, ou seja, eu vou partir um pouco dessa exemplificação do quanto o Brasil conseguiu avançar em políticas de combate ao racismo, de enfrentamento à desigualdade racial, a partir das ações afirmativas, com a instituição de cotas étnico-raciais nas universidades, para pensar um pouco a maneira como os dados dos censos no Brasil foram utilizados pelos movimentos sociais negros no combate ao racismo e à desigualdade racial. Em parte vem muito mais da minha atuação política dentro da universidade nos últimos anos, para ampliação dessas ações afirmativas. Apenas para contextualizar, no Brasil você tem uma demanda histórica dos movimentos negros que recua a meados do século XX. Em meados dos anos 40, acontecem os primeiros congressos de organização política dos movimentos negros no Brasil. Você tem, nos anos 30, a criação do primeiro partido político negro brasileiro, que era a Frente Negra Brasileira, que foi colocado na ilegalidade no golpe que institui o Estado Novo Brasileiro, que é o governo de Vargas. Mas o movimento negro continua se organizando e tentando infiltrações políticas no Estado brasileiro. Nos anos 40, o Teatro Experimental do Negro, que é coordenado, entre outras figuras, pelo Abdias do Nascimento, que é um líder histórico do movimento negro brasileiro, foi senador da República, foi deputado, intelectual brilhante, com uma produção impactante.
e que nos congressos do negro brasileiro já reivindicavam nos anos 40, portanto, antes das ações pelos direitos civis dos Estados Unidos, ações afirmativas no Brasil. Então, nós recuamos a meados do século XX, no momento em que o censo voltava a recolher no Brasil dados referentes à cor ou à raça, nos anos 40, ainda na ditadura de Vargas, mas naquele momento o movimento negro já organizado politicamente reivindicava ações afirmativas de inclusão, criação de cotas para a presença de candidatos negros em partidos políticos e bolsas de estudos para estudantes. Nos anos 50, essas reivindicações continuam nos congressos do negro brasileiro organizados. Elas estão documentadas, portanto, em textos produzidos por esses eventos políticos. Com a ditadura militar, essas questões elas são invisibilizadas, não silenciadas. E no final dos anos 70, o movimento negro se rearticula. Ele tem um papel muito importante no enfrentamento à ditadura militar. E no final dos anos 70, ele se rearticula, continua com vários coletivos, mas surge a figura do movimento negro unificado, que vai tentar coordenar parte do debate de convencimento de que era preciso tomar, em paralelo às ações universais do Estado, ações particularizadas para as minorias. Nos anos 90, isso se reforça no processo de redemocratização do país. Em 95 acontece talvez um dos momentos mais emblemáticos disso, que é a marcha Zumbi dos Palmares contra o racismo, pela vida e pela cidadania. É uma marcha do movimento negro em Brasília, que reúne mais de 30 mil pessoas. Era o primeiro ano do governo do Fernando Henrique Cardoso, presidente do PSDB, social-democrata, neoliberal, que é um sociólogo e que era um especialista na temática das relações raciais do Brasil, ou em parte era, pelo menos. Fazia parte de um grupo uspiano, da USP, liderado pelo Florestan Fernandes e pelo Otávio Vianney, que fizeram avanços importantes nos anos 60 e 70 no debate sobre as relações raciais no Brasil, a partir da lógica do combate ao capitalismo, da perspectiva marxista. Essa marcha desconcerta o Fernando Henrique. Ele recebe os líderes dos movimentos sociais negros ao final da marcha e sinaliza que o Estado brasileiro tentaria assumir, a partir de 95, falamos do final do século XX, ações afirmativas. De maneira muito lenta isso vai ocorrendo, muito mais pela pressão dos movimentos sociais negros do que por algum tipo de boa vontade do Estado brasileiro. Em 2001, há um outro marco muito relevante, que é a participação de uma delegação brasileira na Conferência Internacional contra o Racismo, na terceira Conferência Mundial de Combate ao Racismo, em Durban, na África do Sul, no qual há toda uma preparação feita pelo movimento negro brasileiro, que vai não só participar, junto com essa comitiva do Brasil, mas basicamente municiar de dados os representantes do Estado brasileiro que vão a Durban. Como medida de recomendação em Durban, o Brasil assume o compromisso de adotar ações afirmativas para as minorias e para o enfrentamento ao racismo e às desigualdades raciais. Chegamos no começo da última década e as coisas no Brasil começam a ganhar uma outra configuração. É indiscutível o protagonismo, a relevância e a importância dos movimentos negros nessa pauta e naquilo que vai ocorrendo na última década. Em 99, na UNB acontece um evento que vai, junto com a demanda do movimento negro, fazer com que a roda da história passe por movimentos diferenciados. Em 99, um estudante de pós-graduação na antropologia, aluno de doutorado, era o primeiro aluno negro a ingressar no doutorado em antropologia no UNB, um programa de 20 anos de história, nunca tinha tido um aluno negro no doutorado. Era o primeiro aluno negro no doutorado e foi o primeiro aluno a ser reprovado uma disciplina no doutorado. Não havia na história da antropologia nem alunos negros, nem reprovações. Ele foi reprovado logo no primeiro semestre. Os seus orientadores, enfim, que vão ser os propositores da política de cotas na UNB, assumem junto com o estudante um enfrentamento interno, que eles viram que era o momento de tentar mudar alguma coisa, não particularizar a causa, era publicizar a causa e tornar aquele ato como algo maior do que uma reprovação de um estudante na pós-graduação. O Ari Lima é estudante, hoje ele é professor
da Universidade do Estado da Bahia, se eu não me engano, na UNEB. Ari Lima. Ari Lima. Ele, durante 2 anos, teve a sua vida em suspenso, porque ele teve que... A reprovação significava a exclusão dele do programa. Então, por 2 anos, ele conseguiu recorrer da reprovação, depois ele teve a reprovação revertida, conseguiu concluir o doutoramento, hoje é professor na Universidade Estadual da Bahia. Mas naquele momento, a partir da demanda do movimento social negro, 2 professores de antropologia da UNB, o professor Jorge de Carvalho e a professora Rita Segato, reelaboram uma proposta de cotas, de reserva de vagas para estudantes negros na Universidade de Brasília, e durante 4 anos há um debate interno muito intenso para aprovação numa primeira universidade federal brasileira num sistema de reserva de vagas. Em 2002, antes da UNB adotar a política de vagas, de reserva de vagas para negros, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, por uma lei estadual, também havia adotado o sistema de reserva de vagas, cotas sociais e raciais. Em 2003, a Estadual da Bahia também havia adotado o sistema de reserva de vagas. A UNB foi a primeira universidade federal a fazê-lo. Bom, estou apenas citando isso porque, sem recolha de dados e sem a comprovação de que o racismo produz desigualdades, seria quase que impossível avançar com a pauta. Qual era o dado que nós tínhamos em 2000 no censo universitário brasileiro? O Brasil tinha, naquele momento, em 2000, segundo os dados disponibilizados pelo INEP ou pelo próprio IBGE, uma comunidade formada por acadêmicos que se dividia em 2 grandes segmentos, num grande segmento e num segmento quase invisível. 98% dos estudantes que cursavam universidades no Brasil em 2000 eram brancos. 98% eram brancos. 2% eram negros. O censo brasileiro em 2000 revelava que 47% da população brasileira se autodeclarava negra. 47% da população era negra, reduzida a 2% na universidade. Nenhum país do mundo com populações étnico-raciais com essa distribuição conseguiu fazer essa redução tão absurda de um grupo dentro de um espaço como apenas uma representação. Em todos os espaços de poder havia uma sub-representação absurda da população afro-brasileira. Naquele mesmo ano foi feito um censo na UNB, os censos são incompletos nas universidades, no recorte étnico-racial. A UNB tinha naquele momento cerca de 1.200 professores, apenas 15 deles eram negros. Dá em torno de 1%, 1 ponto alguma coisa por cento. 99% do corpo docente da UNB era composto por professores brancos. Era evidente naquele contexto que havia algo, enfim, muito fora de qualquer justificativa possível, de desigualdade social, de problemas que seriam resolvidos com o passar do tempo, e que era preciso uma ação mais direta, incisiva, contundente para iniciar um processo de reversão ou de reparação histórica dessa desigualdade. Os dados são tão desconcertantes que eles não se comparam aos dados da África do Sul do Apartheid. A população negra universitária sul-africana percentualmente era maior do que a população negra brasileira em 2000. Pensando nos dados antes de 94, antes, portanto, do fim do Apartheid na África do Sul. Mesma coisa com os Estados Unidos, ainda na vigência do sistema de Jim Crow no sul dos Estados Unidos. Havia universidades para negros, questionavam essas qualidades, etc., mas a quantidade da comunidade acadêmica negra no Brasil tornou-se um espaço absurdo. E era relevante porque a universidade sempre foi percebida como um espaço, a princípio, de ascensão social, para os espaços de empregos de prestígio ou de algum tipo de qualificação ou de alta qualificação, que era simplesmente excluído para a população afro-brasileira. Então era necessário tomar uma iniciativa mais contundente e, portanto, assumir isso como uma política pública. Em 2003, a Universidade de Brasília aprova, depois de um longo debate, uma reserva de 20% das suas vagas para candidatos negros, e a partir daí, junto com a UNEB, com a UERJ, outras universidades estaduais e federais, lembrando que o ensino público superior no Brasil é gratuito, não há pagamento de propinas. Tanto a graduação como a pós-graduação é feito a princípio, enfim, de maneira gratuita. Então, obviamente, e são as melhores universidades a princípio, com algumas poucas exceções,
e era um espaço hegemonicamente branco, tanto no corpo docente como no corpo discente. Em 2003, a partir daí, várias universidades começam a adotar políticas afirmativas, com recorte étnico-racial, social. Chegamos, por exemplo, em 2009, 2010, com quase 100 universidades públicas, federais, estaduais ou institutos federais, com equivalente aos politécnicos, com algum tipo de ação afirmativa. Isso faz com que haja uma mudança do perfil discente significativo na universidade. Eu me formo na UNB no curso de História em 99. Era uma universidade hegemonicamente branca. No corpo discente, docente e epistemologicamente branca. Em termos de estudos, não é? Também. Autores, teorias, referenciais epistêmicos, literaturas, bibliografias, etc. A partir de 2003, a UNB, enfim, com alguns tipos de entraves, consegue avançar com essas políticas. Eu volto para a UNB como docente em 2009, encontro uma universidade com um tecido social e racial muito diferenciado, o que era fantástico em termos não apenas de encontro com a universidade, mas de questionamento e tensionamento interno, de desestruturação daquilo que a universidade simbolizava como espaço conservador e de manutenção do status quo dentro do país. O avanço seguinte, na última década, ou na década que nós estamos, era ampliar essas ações. Ou seja, isso tem dois grandes momentos de vitória. O primeiro é em 2012, com uma publicação de uma lei federal, a Lei 12.711, que tornou as cotas obrigatórias em todas as universidades públicas brasileiras, federais. Isso vem após uma vitória no STF, numa demanda de uma ação feita por um partido de direita no Brasil, o DEM, os democratas, que sempre foram contrários às ações afirmativas e à política de cotas étnico-raciais. E o STF, numa decisão unânime, os 11 ministros votaram a favor da política promovida pela UNB e, portanto, permitiu que a lei federal avançasse uma longa demanda também no movimento negro. Desde 83, com a medida de nascimento, tramitavam projetos para a criação das cotas. Então, novamente, é uma ação demandada pelo movimento social negro, por ativistas negros e por políticos negros, e que, enfim, recebem, depois de um tardio espaço de tempo, o apoio do Estado e de grupos políticos. Então, a grande questão é que, quando eu entro no UNB, a nossa preocupação era ampliar as políticas. A lei de cotas, em 2012, faz uma reconfiguração dessa distribuição de vagas. Em 2014, é aprovada uma segunda lei, que reserva vagas nos concursos públicos para os funcionários públicos brasileiros, no âmbito federal. Então, também com 20% de vagas reservadas para candidatos negros, para atuação tanto no Poder Executivo, no Poder Legislativo, no Poder Judiciário. E a nossa questão na universidade era ampliar a partir da criação de cotas na pós-graduação. É um debate que começa tardiamente no Brasil, só em 2013, 2014, com alguns programas criando cotas individualmente, depois algumas universidades, como a Federal de Goiás, a Unicamp, se não me engano, recentemente na faculdade de Letras também estabeleceu, a UF estabeleceu, a Federal Fluminense. O debate, portanto, era avançar com esse processo. E criar cotas na pós-graduação, já que haviam cotas para concursos públicos na graduação e também na pós-graduação. E a importância dos dados é fascinante por isso. Ou seja, passados 15 anos da implementação das políticas afirmativas da UNB, a UNB divulga um segundo censo que revela que existe uma mudança do perfil do seu corpo discente muito impactante. Hoje, há dados que são variáveis, mas de 17% a 25% do corpo discente da UNB é composta por estudantes negros. Portanto, de 2% passamos a 25%. Ainda muito abaixo dos 53%, que é a população negra hoje no Brasil, a partir do censo de 2010. Só que outro dado era preocupante. A universidade no Brasil pública passa por uma expansão da sua oferta nos últimos 10 anos, de 2006 até 2015, num processo de expansão das vagas, que praticamente dobra a oferta de vagas nas universidades federais. O caso da UNB, por ser particular e ter um bom domínio, a universidade dobra de tamanho.
Em 2008 eram 25 mil alunos, passam a ser 50 mil alunos em 2012. Eram 1.200 professores, passamos a ser 2.400 professores. A universidade dobra de tamanho. Só que o aumento da participação percentual de intelectuais e professores negros e negras não acompanha esse ritmo. Acompanha em termos absolutos, mas não em termos estatísticos. Em 2000, em dobra, mas enfim, não no efeito que ocorre na graduação. Em 2099 eram os 1.200 docentes, 15 eram negros. Em 2016, no censo divulgado pela própria Universidade de Brasília, de 2.400 professores, 60 eram negros. Vai dar um pouco mais de 2%, algo parecido com isso. Apesar de todos os esforços feitos e avanços, ou seja, pode ser considerado um aumento absoluto impactante, mas é desconcertante pensar nesse percentual de professores negros na universidade. É desconcertante. Em outros termos, 98% do corpo docente da UNB continua a ser branco. É desconcertante pensar nesses dados no Brasil, apesar dos avanços conquistados. Era o momento, portanto, de acelerar as políticas públicas, de reforçar as ações afirmativas, para que esse perfil pudesse sofrer uma guinada. E é impressionante como alguns argumentos são muito próximos, muito similares. Até hoje, e aí a conjuntura no Brasil enfim, trágica, principalmente para os grupos, para as minorias, por mais que eles sejam multiresistentes, secularmente resistentes, mas é trágico pensar no momento que nós iniciamos na história do país, de uma contra-onda, né, conservadora enorme, mas que sempre esteve presente na universidade. A universidade é um dos espaços mais conservadores e racistas da sociedade. Se uma sociedade é racista, estruturalmente racista, o racismo se revela em quase todas as suas instituições, setores, e se revela também dentro da universidade. E quando nós pensávamos que nós íamos avançar, por exemplo, para um debate sobre racismo epistêmico, sobre discussão de como incluir autores africanos, do sul global, afro-brasileiros, nos principais cursos da Universidade de Brasília, nós estamos lutando para manter a universidade viva e com apoio dos grupos que secularmente aprenderam a fazer isso contra um Estado opressor, racista, que promove o genocídio de diversas populações há séculos. Então, o ponto de partida parte dessa experiência das ações afirmativas nas universidades, e que só se faz a partir da recolha de dados, e da comparação desses dados a partir da sua ordem histórica, do tempo, para entender o quanto elas são necessárias para enfrentar as desigualdades raciais, que são os produtos do racismo estruturante nessa sociedade, ou na sociedade brasileira, aqui em termos particulares. E como argumentos que pareciam estar vencidos, ou apenas parecia ser um tipo de lamento daqueles que tinham sido derrotados no parlamento, nas ruas, pelos movimentos sociais, nas universidades e no judiciário, volta com uma força enorme agora, com esse avanço conservador no país. São argumentos muito parecidos com esse, ou seja, os especialistas nas ações afirmativas no Brasil mapearam basicamente 5 argumentos que desde os anos 2000 eram utilizados por acadêmicos conservadores, por políticos que eram contrários às políticas afirmativas. O primeiro argumento é de que no Brasil todos éramos mestiços, fruto da democracia racial, do mito da democracia racial, que no espaço português recebe a roupagem do luso-tropicalismo, produzido pelo mesmo intelectual do Freire, Gilberto Freire, e que tem um impacto, digamos, ideológico e no imaginário enorme na nossa sociedade. Então, um dos argumentos sempre utilizados, inclusive por acadêmicos, sociólogos, antropólogos, historiadores brancos, na sua totalidade, e que assinaram cartas contra as ações afirmativas, que fizeram movimentos contrários, e que tem, talvez, no núcleo da antropologia da UFRJ, seus 2 nomes mais fortes, a Ivone Magui e o Peter Frey. São 2 antropólogos que pesquisavam no campo das relações étnico-raciais, faziam pesquisas sobre religiões afro-brasileiras e população afro-brasileira, relações raciais no Brasil, e que
chamam para si a luta, pelo menos organizada na academia, contra as políticas de cotas, entre tantos outros intelectuais, tá? Ou seja, são aqueles que passam a ser referência na literatura contra as cotas. Mais do que isso, o argumento no judiciário da comunicação social, dos meios de comunicação, vão sempre bater nos mesmos pontos. O Brasil é um país de mestiços, então todos têm algum antepassado negro, indígena, e, portanto, é impossível saber quem é negro e quem não é no Brasil. Que é um argumento extremamente racista, produtor e mantenedor do status quo hegemônico branco no país. Mas aqui temos a questão da população retornada, que uma parte nasce em África e também diz que se sente afrodescendente. E depois também temos outro dilema, que é o Portugal ser esta semiperiferia e dizer, não, mas eu também quando vou à Finlândia, não é? Eu não sou considerado branco, não é? Ou, então também tem há várias formas de dizer, eu também não sou branco, não é? Que claro que só surge quando estamos a fazer este debate, noutro tipo de situações do cotidiano, já as pessoas esqueceram dessa tal origem. E que é um dos efeitos da branquitude e dos privilégios que a branquitude acarreta. Até a ideia de que branco não tem cor, ou que branco não é um grupo racial, que é um dos efeitos mais perversos, entre tantos, da branquitude, desse tipo de estudo, de comparação. Ou seja, raça tem um outro, cor tem um outro, passa a ser não só um problema meu, como uma qualidade que não é minha. Ou seja, Ainda por cima, o negro é que é a ausência de cor é do é isso. O grupo produtor do racismo, o grupo que se privilegia no racismo, se nega a incluir nesse tipo de comparação ou de estudo. Mas no Brasil com dados um tanto, quer dizer, ao mesmo tempo próximos e com um caminho também específico na relação da recolha dos dados. E onde é que eu estava? Não, eu me... Os 5 eventos só. Pronto, maravilha, foi o primeiro. O segundo é atrelado ao primeiro. Ou seja, somos todos mestiços, então não sabemos quem é negro e quem não é. O segundo argumento, ok, vamos insistir com isso, então quem é o negro no Brasil? E aí isso tem muito a ver com os dados do censo. Porque os movimentos sociais negros, a categoria negro não existe no censo brasileiro. Esse é o dado que mais gera polêmica nas discussões sobre as ações afirmativas no Brasil. O censo brasileiro, historicamente, vai ter 4 categorias ou 3 fixas e 2 outras que vão variando ao longo do tempo. Já vou rapidinho mostrar para isso aqui, já falei, mas vou só mostrar para entender como é que no Brasil isso acontece em termos de série histórica do censo. Branco, preto e o pardo são categorias quase cativas do censo. Branco, preto e pardo. Você tem variações, séries, momentos em que a recolha de dados é silenciada no censo. Já vou apontar aqui rapidamente quais são esses momentos. Mas a partir de 1990, pós-ditadura militar, do processo de democratização e da Constituição de 88, esses dados foram mais ou menos consolidados no censo. E o censo do Brasil passou a adotar 5 categorias de identificação étnico-racial, ou de cor: branco, preto, pardo, amarelo e indígena. Povos originários, asiáticos, quase sempre descendentes de japoneses, com grande imigração para o Brasil ao longo do século XX, na primeira metade do século XX, pardos e pretos, brancos. Historicamente, o movimento negro tem há décadas reivindicado que essas 2 categorias fossem unidas para criar a categoria negro. Reparem, no censo a categoria negro não aparece. Branco, preto, pardo, amarelo e indígena. Então, em todas as bases de discussão sobre as ações afirmativas, as políticas de cotas, os dados sobre desigualdade racial no Brasil, todos os dados sobre remuneração, escolaridade, habitação, saúde, população prisional, população carcerária, mortos pela polícia e pelas forças de segurança. Esse é o dado combinado que permite chegar à categoria negra. Combinam-se os dados referentes aos pretos e aos pardos e unidos chega-se à categoria negra. E, historicamente, isso faz muito sentido. Não só porque é uma demanda do movimento social negro, e, portanto, é uma demanda identitária, mas fundamentalmente pela demanda da categoria, da criação da categoria histórica, falando, da categoria pardo, e a aproximação dos dados socioeconômicos e das estatísticas dessas 2 populações, pretos e pardos, em termos de escolaridade, renda,
habitação, representação, população carcerária são muito próximos. Então você tem uma base metodológica, estatística, uma base histórica de reivindicação e de aproximação dessas duas categorias que permitem criar a categoria negro. E aí vem a segunda pergunta: quem é o negro no Brasil? Ou como se define o negro no Brasil? Numa população onde, para além do mito da democracia racial, a miscigenação é um elemento histórico muito forte, mas que não elimina a categoria do não branco. Reparem, o tempo inteiro a gente fala que o branco é a categoria fixa. Se o branco é a categoria fixa, os outros são não brancos, isso é evidente. Pretos, pardos, amarelos e indígenas são não brancos, por mais que os asiáticos, em termos estatísticos, se aproximem muito do grupo branco. Então as outras categorias são não brancas. Então, portanto, há uma legitimação no movimento negro em pensar isso de maneira não tão problemática. Mas essa é a pergunta que aparece. Ok. Então vocês vão insistir com essa conversa de que nós temos brancos e negros. Então, quem são os negros no Brasil? A terceira pergunta está associada a perspectivas comuns do mundo acadêmico que aqui vão aparecer, enfim. Está vinculada à questão da meritocracia ou da qualidade das universidades, etc., dado que já foi superado pelas estatísticas produzidas pelas universidades pós-2003. Em todos os estudos feitos, e são muitos, centenas de estudos feitos para avaliar o desempenho dos alunos cotistas, hegemonicamente as conclusões revelam que tem desempenho igual ou superior aos alunos não cotistas, aos alunos brancos, portanto. Então, a lógica da meritocracia não se sustenta em nenhum momento, nem na linha de entrada na universidade, nem na sua trajetória. Outro argumento que era muito forte e que aparecia com muita frequência era a ideia de que nosso problema era social. O Brasil tinha um grave problema a resolver, mas era a desigualdade social e não a desigualdade racial. Resolvendo a desigualdade social, resolveríamos todos os outros problemas. Portanto, o recorte interseccional entre classe, raça e gênero era invisibilizado pelo recorte apenas de classe. Resolve-se a questão da exploração capitalista ou da redistribuição de riquezas, que nós iremos resolver da diminuição da desigualdade social, iremos resolver o problema racial também. Tornou-se evidente que isso não ocorria, com base em dados estatísticos, de estudos, feitos a partir dos anos 70 também por intelectuais negros ou vinculados ao movimento negro ou à própria academia, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Nelson Vale, o Carlos Assenbalg, a Sueli Carneiro, a Lélia Gonzalez, tem produzido estudos sistemáticos revelando bases estatísticas de que não bastava o combate à desigualdade social. Entre os grupos socialmente subalternizados, haviam claras diferenças entre os grupos étnico-raciais. Por exemplo, são dados de 2015 em termos do padrão remuneratório. Se você pegar os 4 grupos que quase 100% do trabalho em termos de distribuição de padrão remuneratório, homens brancos, mulheres brancas, homens negros e mulheres negras, pensando pessoas com o mesmo grau de escolaridade e, a princípio, o mesmo padrão de trabalho, ou seja, o mesmo emprego e o mesmo grau de escolaridade. Enquanto o homem branco recebe o topo da remuneração, portanto, o 100%, a mulher branca recebe 70% do que recebe o homem branco, o homem negro recebe 60% do que recebe o homem branco, e as mulheres negras recebem 40% do que recebe o homem branco. São dados de 2015, a partir do censo e dos dados atualizados, da PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, que faz o intervalo do censo, que é a cada 10 anos no Brasil desde 1940. A PNAD vai atualizando os dados e, portanto, 2015 esses são os dados que nós temos. Portanto, marcando uma profunda desigualdade racial e de gênero no país. A questão também é apenas de classe. O último argumento era esse falso paternalismo, de que as ações afirmativas, ou a recolha de dados, para políticas específicas para grupos, iriam aumentar o racismo ou o preconceito contra aquele grupo. Então, o cuidado dos brancos com o grupo era falar assim, não vamos criar políticas que vão aumentar o racismo contra vocês. Ou seja, de um falso paternalismo e de uma clara estratégia de manutenção do status quo. Ou seja, como se a Ivone Magui e o Peter Frey organizam um livro no Brasil em 2005 chamado Divisões Perigosas, Fraturas Perigosas.
E esse é um argumento recorrente de quase todos aqueles que defendem, ou que atacam as cotas, né? Que defendem que elas são, na verdade, uma afronta à nossa nacionalidade ou os princípios de igualdade constitucional no Brasil. Que se prevê igualdade jurídica no campo da lei, está longe de prever a igualdade ou promover a igualdade de oportunidades, de tratamento ou a igualdade substantiva da população. Ou seja, a igualdade formal é muitas vezes uma estratégia para a manutenção da desigualdade. Você não tem no Brasil nenhum tipo de princípio de igualdade de tratamento, de oportunidade ou de igualdade substantiva material dessas populações. Então esse argumento era usado com frequência, de que ao estabelecer as cotas raciais, estaríamos dividindo o Brasil em dois grupos, brancos e negros. Isso iria aumentar o racismo no Brasil, iria aumentar a violência racial no Brasil, iria aumentar os casos, acho que devia ser um tipo de temor branco, né? Ou seja, porque a violência branca contra a população negra é historicamente inquestionável. Em 78, o Abdias Nascimento escreve um livro, no retorno do seu exílio, chamado Genocídio do Negro Brasileiro. Há influência pamaniana no texto, mas é um texto fantástico que reinaugura, em parte, o debate sobre as relações raciais do país. Ou seja, o genocídio nunca deixou de ser uma marca da relação entre a elite branca, eurodescendente, seja ela durante a colonização portuguesa ou já no Brasil independente. Não nos esqueçamos que o Brasil independente manteve, enquanto Estado nacional, a escravidão, por mais de meio século. Então não é apenas uma herança da colonização portuguesa. É um problema de produção da própria nacionalidade brasileira. Então, o genocídio de populações indígenas, ou dos povos originários, ainda em curso, das populações quilombolas e do povo negro, nunca deixou de ser uma realidade no Brasil. Os dados são assustadores. Enfim, deve conhecer, porque a mídia vai estar perguntando. Ano passado, o Brasil teve 60 mil homicídios. Mais mortos do que na guerra da Síria, por exemplo. Já falei demais, né? Vai, avança, pronto. Eu não fui eu que disse ela. Desses 60 mil, 70% eram negros e jovens, dos 16 aos 25 anos. É uma série histórica. Ano passado, são 500 mil mortos em 10 anos. 70% deles jovens negros. O extermínio da população negra chega a ser política de Estado no Brasil, não declarada. Você não tem que botar isso em texto da lei. Mas autorizar a polícia que mate, a princípio, suspeitos, como ocorreu nas últimas eleições, não só em alguns estados, mas na própria presidência da República, é apenas a continuidade de uma política de genocídio. Não há outra expressão a usar no essa. O epistemicídio, o genocídio, o racismo epistêmico, o racismo estruturante, são marcas da nossa sociedade. E que foram, digamos, levemente movidas nos últimos 30 anos pela ação dos movimentos sociais negros, que se organizaram politicamente, que se filtraram no Estado, que conquistaram espaços de diálogo, de entendimento, de convencimento da opinião pública, apenas parcialmente, mas que a comunicação social no Brasil tem sido quase sempre contrária às políticas de cotas, às afirmativas, mas que começava a revelar uma pequena mudança da estrutura, que infelizmente nós não sabemos se vai ter continuidade ou não. A recolha de dados é fundamental para isso, para saber a população carcerária, o número de pessoas mortas, o número de pessoas que está na universidade, que está no espaço de poder. E no Brasil isso tornou-se, digamos, uma constante nos 20 anos. O Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão fiscalizador do Judiciário, também promoveu um censo recentemente. E chegou a um dado que também é preocupante, ainda mais um judiciário que prende e condena mulheres negras e homens negros como população carcerária majoritária. 88% dos juízes brasileiros eram brancos. Juízes, procuradores, ministros, 88% eram brancos. É mais, né? Mas enfim, 88% eram brancos. 12% eram negros ou não brancos. São dados que produzem um tipo de fator que são desconcertantes dentro da conjuntura atual. Ou seja, apenas no século XXI o Brasil assume isso como uma questão de Estado. Apenas no século XXI, um país com histórico
multissecular de escravização de enorme parcela da sua população, de produção de um racismo pelo Estado em grande parte da sua trajetória enquanto Estado independente, enquanto Estado-nação independente, e que apenas no século XXI assume isso como uma questão de Estado e que apenas nessa década tem efetivas ações políticas do Estado brasileiro nessa direção. Enfim, mas aí você tem a questão dos dados. E a grande polêmica, enfim, que eu queria chegar que era essa questão da junção dessas duas categorias censitárias, o preto e o pardo na categoria negro, é a que tem gerado sempre maior polêmica e é utilizada como um elemento de fragilidade das políticas afirmativas no Brasil. Desde 2012 e 2014, quando você tem a criação das leis federais de cotas, você tem um aumento das fraudes do sistema de cotas. Até então você tinha sistemas de verificação, júris de verificação. Quase todas as universidades adotavam uma comissão plural, tanto um recorte de gênero, étnico, racial, de origem, para fazer uma avaliação, verificação dos candidatos, da sua autodeclaração. Esse foi sempre o princípio adotado, a autodeclaração na hora da inscrição. Em 2012, com a lei federal, por algum motivo isso recuou, porque não estava prescrito na lei. Havia uma previsão, mas não uma prescrição obrigatória. Então as universidades recuaram com júris de verificação, de heteroidentificação. A partir daí as fraudes aumentaram. Por exemplo, ano passado, na UNB, uma colega nossa, a professora Remícia Felice, chefiou uma comissão que investigou uma denúncia feita por coletivos de estudantes negros do Estado de Brasília, que, por investigação própria no Facebook, nas redes sociais, identificou 100 casos de fraude. Alunos brancos, estereótipo branco, que se inscreviam na categoria pardo para burlar o sistema. Na Unesp, que é uma das estaduais paulistas de ponta, em 2018, dos 180 alunos que ingressaram pelo sistema de cotas, 110 foram excluídos. E investigação posterior, porque eram brancos. Nos concursos públicos ocorreu a mesma coisa. Brancos começaram a se inscrever pelo sistema de cotas para burlar o sistema. Até que o Ministério Público Federal instituiu um ato de ajuste de conduta com o Ministério do Planejamento e, a partir de então, todo concurso agora tem uma banca de verificação, um júri de verificação. Os candidatos se inscrevem, concorrem e passam por um júri de verificação, que é basicamente de avaliação fenotípica. Tem um debate do Brasil sobre se o racismo é fenotípico, se é por origem, mas é basicamente uma adoção do sistema de racismo fenotípico. Então, os júris servem para dar que brancos fraudam o sistema. Ou seja, a branquitude ela não tem limites, na verdade. Ela usa dos privilégios da melhor maneira. E quando cria-se uma lei, um conjunto de ações para tentar minimizar isso, ela também frauda e tenta se apropriar disso e quer uma ação constante, ou seja, nesse elemento. O meu tempo acabou, mas eu fiz aqui no parceirinho, no PowerPoint, vou passar aqui, você vai não passou, perdeu bem live, não passou nada, reclamou. Aqui. Essas pessoas são punidas, as que são... Judicialmente, não. Elas são excluídas, por exemplo, num concurso público, ela é excluída do certame. Se a banca de verificação vê que um candidato branco se inscreveu, não há judicialização da sua falsa declaração. Porque parte do princípio que há boa fé, não há má fé. Né? Me confundi, achei que era pardo, eu me inscrevi. Meu avô era negro, é esse negócio. Há no Ministério Público uma iniciativa de penalizar as pessoas. Por exemplo, você não pode se inscrever em concursos públicos por tanto tempo, mas isso é um ponto ainda de discussão não consensual. Então, nas universidades, é a exclusão do candidato, ou seja, estando cursando, não, às vezes o candidato está no segundo ano do curso, é identificado, se comprovado, ele tem pleno direito de defesa, etc., ele é excluído da universidade. No concurso, é excluído do concurso e acabou. É conhecido um caso. Então, pronto, vai. Enfim. Aqui, gente, só para, enfim, 2 minutos, pode ser não, Manu? Para não cansar todo mundo também, já falei muito, mas só para entender como é que o Censo Brasil produzia. O primeiro censo brasileiro, censo geral, acontece no pós-independência. Você tem censos coloniais, mas eles são por comarcas ou por regiões muito pontuais. Em 1872, durante, portanto, o Império do Brasil, já no pós-independência, e sob a vigência do regime ainda da escravidão,
você tem o primeiro censo brasileiro, que tenta contabilizar a população, e são utilizadas 4 categorias étnico-raciais: o branco, o preto, o pardo e o caboclo, que era uma tentativa de incluir as populações indígenas ou de descendência indígena no Brasil. São essas 4 categorias usadas no censo em 1872. Naquele censo, enfim, o Brasil tem 10 milhões de habitantes, a população de Portugal de hoje. Existiam ainda 1.500.000 pessoas escravizadas no Brasil, que é essa última barra daqui, ou seja, a população de livres, brancos, negros, livres e libertos, e aqui a população negra escravizada. Então, em 72, o Brasil ainda tem 15% da população composta por escravizados. É claro que é um censo com incompletudes metodológicas, tá? Feito baseado com dados paroquiais, né? A partir das paróquias, etc. E tal. E há também uma primeira tentativa de recolher os dados sobre estrangeiros, que é essa barra aqui embaixo, que aponta para a população de africanos como majoritária e de portugueses como o segundo grupo de maior imigração no Brasil naquele momento, mesmo já no pós-independência. Há um segundo censo, já no começo da República, em 1990, que mantém os 4 dados, tá? Étnico-raciais: brancos, pretos, pardos e caboclos, ou, enfim, indígenas. A partir daí, esse é o segundo censo, né? Branco, preto, há uma troca do pardo pelo mestiço, tá? E o caboclo, que é o primeiro censo republicano feito em 90. Há um salto histórico. Em 90 há um terceiro censo, em 10 não acontece, vai acontecer no censo em 20. Nesses 2 censos, em 1900 e 1920, foi bem em cima, né? A recolha de dados étnicos desaparece. Então, aquilo que apareceu nos 2 primeiros censos desaparece no censo de 1900 e de 1920. Os especialistas nos estudos censitários do Brasil ou das relações étnico-raciais têm uma tese, uma hipótese que parece ser bastante convincente, de que o ingresso das teorias racistas no Brasil no final do século XX, 1870 em diante, e das teorias do embranquecimento da população brasileira são talvez os principais motivadores para a exclusão dos dados étnico-raciais do censo. Há naquele momento, por exemplo, no começo da República, uma lei que proíbe o ingresso de africanos e asiáticos no Brasil, de 91. Para que africanos, pós-abolição, portanto, abolição de 88, em 91 publica-se uma lei que proíbe o ingresso de africanos no Brasil. Para que o africano pudesse ingressar, o parlamento brasileiro deveria autorizar. Mas ingressaram onde? No Brasil, no território brasileiro. Okay. Ao mesmo tempo, há políticas públicas oficiais de cotas com reserva de porções de terra para imigrantes europeus. Então, a partir das teorias do embranquecimento, da miscigenação para o embranquecimento, você tem o ingresso de milhões de imigrantes europeus. Calcula-se, ao longo dos 400 anos da escravidão, calcula-se que de 4 a 5 milhões de seres humanos escravizados ingressaram no Brasil. De africanos escravizados ingressaram no Brasil. De 1890 a 1920, calcula-se que cerca de 3 milhões de italianos ingressam no Brasil e 1 milhão de portugueses. Para pensar bem, os 2 grandes núcleos de imigrantes europeus para o país. Fora outros tantos alemães, enfim, espanhóis, poloneses, enfim, depois de japoneses, etc. Então, a defesa da organização é que a recolha de dados étnico-raciais desaparece do censo somente por essa hipótese da teoria do embranquecimento. Esse aqui é um quadro pintado por um artista espanhol radicado no Brasil, o Modesto Brocos, chamado A Redenção de Kant. Ele é um quadro pintado em 1895, já dentro das teorias da eugenia e do embranquecimento da população brasileira, que revelam um processo defendido pelos eugenistas ou pelos teóricos raciais do Brasil, como Silvio Romero, Nina Rodrigues, Manuel Bonfim e outras figuras que são racistas declarados e que defendem um processo de embranquecimento da população brasileira por vias diferenciadas. Ou seja, a avó negra, a filha mestiça, parda, o pai branco e o filho
brancos. No princípio da redenção de Kant, que é do mito bíblico, que é um dos mitos que sustentam parte da escravização das populações africanas a partir do século XIV e século XV. Enfim, os dados, o censo de 40, que é o primeiro censo moderno brasileiro, com a criação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, retorna com as categorias de cor. Estamos na ditadura de Vargas. O branco, o preto, o pardo e o amarelo, já para contemplar a migração japonesa, aparece no censo como repolha. A partir daí o censo passa a ser a cada 10 anos. Em 50 os dados voltam a aparecer e pela primeira vez a autoclassificação. Até então era o recenseador que atribuía a identidade étnico-racial da população. A partir daqui você tem a criação da autodeclaração. O censo de 90, enfim, em 70, que é o primeiro censo feito na ditadura militar, de novo os dados são retirados, os dados étnico-raciais. Então, em 70, no regime, na ditadura militar, o censo falha de novo na divisão da população por recorte étnico-racial. Em 80 ele volta a figurar, e em 90 se tem o estabelecimento desse padrão de 5 categorias que até hoje vigora no censo brasileiro, que vai ter uma nova versão no próximo ano, 2020, que é o branco, preto, pardo, amarelo e o indígena. E aqui temos dados, desculpa, Mamado, já avancei demais, mas só para pensar historicamente no quanto isso vem avançando em termos de população. E o dado mais interessante é esse movimento percentual que acontece a partir daqui em termos da população branca, preta e parda, tá? Que é a população que reúne preto e pardo os negros, ou seja, você tem uma curva que faz assim, no Império você tem uma população majoritariamente preta e parda. Essa população declina nas décadas seguintes, basicamente como fruto, resultado do mito da democracia racial, das políticas de embranquecimento, do genocídio da população negra. A população branca sobe, como efeito também ideológico da democracia racial, e a partir daqui você tem, em 2000, 2010, uma curva diferenciada. Ou seja, a população branca ela diminui no Brasil entre os censos de 2000 e 2010, e diminuiu mais ainda nas penais recentes. Para os especialistas, isso é um resultado das ações afirmativas ou das políticas de discussão ou de rediscussão das relações raciais no Brasil. E a população negra, portanto, de pretos e de pardos, torna-se majoritária no Brasil. Ou seja, passa a ser maioria da população a partir do censo de 2010. Hoje no Brasil, calcula-se que 54% da população seja negra, 40 e poucos % brancos, além de povos originários e de amarelos. Isso é um dos resultados, para muitos especialistas, das próprias políticas afirmativas, de reconhecimento ou de redefinição dos padrões identitários, do movimento social negro, e que a importância da recolha de dados. Não se cria políticas públicas do achismo, da boa intenção de figuras. Se criam políticas públicas a partir de dados, de informações. Sem essas informações, passa a ser sempre uma ação secundária, abstrata, de menor importância. Mas enfim, desculpa, falei demais. Muito obrigado, uma salva de palmas.